Olá, bem-vindo ao Microsoft Virtual Academy. Meu nome é Daniel Donda e nesse vídeo eu vou trazer dicas e truques para o exame 70410, instalando e configurando o Windows Server. Esse é o módulo 1, instalar e configurar servidores. Nesse módulo, nós vamos aprender um pouco sobre PowerShell. O Windows PowerShell é um shell de linha de comando. Eu posso executar nele os commandlets, funções do PowerShell, scripts do PowerShell e os comandos nativos do Windows. O Windows PowerShell permite execução remota e local. Ele utiliza uma nomenclatura muito simples, baseada em verbo e substantivo. Então, a gente tem, por exemplo, alguns comandos como o get, o set. Esses comandos seriam definidos como verbo. E o substantivo, por exemplo, command, o date. Tudo que nós podemos fazer no modo gráfico, nós podemos hoje fazer com o Windows PowerShell. Então, a maioria das tarefas administrativas que a gente vai aprender no decorrer desse treinamento, por exemplo, criar usuários, gerenciar rede, configurar o Hyper-V, todos esses recursos podem ser utilizados através do PowerShell. Todas essas configurações, esse gerenciamento dessas funções, podem ser feitas através do PowerShell. O PowerShell nós podemos utilizá-lo através da linha de comando, o shell do PowerShell, ou utilizando o PowerShell ISE, que facilita a criação, o uso de scripts. Fica uma dica, o PowerShell permite hoje o PowerShell Web Access, o acesso via web do PowerShell. Vamos ver o PowerShell na prática. O PowerShell certamente será cobrado no exame. O PowerShell nós podemos clicar no ícone do PowerShell ou clicar com o lado direito sobre o ícone e executar o comando Windows PowerShell ISE, que é a interface gráfica para a criação dos scripts. Ele facilita muito a criação dos scripts e as tarefas diárias do administrador. Por exemplo, eu posso criar um novo ou abrir um script do PowerShell existente que eu tenha salvado anteriormente. Temos no PowerShell ISE três painéis: o painel de escrita, de criação, o de execução e resultado, e um painel de comandos, por exemplo, onde nós temos alguns comandos e a gente pode fazer uma busca em todos os módulos ou em determinados módulos. Nós podemos buscar, por exemplo, user. E aqui nós temos detalhes de como utilizar esses commandlet que eu busquei pelo nome user. Aqui, por exemplo, nós vamos abrir um script que eu já salvei. Esses scripts eu posso executá-lo todo de uma vez. Eu clico no botão Run, Run Script, que é o F5, e ele executa todas as linhas. Ou eu posso clicar numa determinada linha e clicar no botão Run Selection. E ele vai fazer a execução seletiva apenas da linha em que eu estou utilizando. Esse comando está trazendo na tela todos os commandlets existentes. Deu para notar que o Windows PowerShell 3.0 possui uma grande quantidade de commandlets. Nós podemos executar alguns comandos, como eu já salvei aqui, por exemplo, getService, que vai fazer uma busca onde os objetos estão com status igual em execução. Além de ele trazer na tela essas informações baseadas num tipo de filtro, que depende muito do objeto que nós estamos trabalhando, nós podemos também formatar a saída. Nesse caso, eu vou trazer as informações de TCP/IP, formatar a saída em forma de tabela. Um dos comandos que nós vamos utilizar bastante no Windows PowerShell, e é interessante a gente criar essa execução aqui, é o comando Get Windows Feature. O PowerShell ele completa para nós os comandos Windows Feature, basta pressionar Enter. E você pode utilizar o asterisco para fazer uma busca, por exemplo, a feature XPS. Vamos selecionar essa linha e vamos executar. Veja que o XPS está instalado na nossa máquina.
Ele trouxe tudo que é o XPS. Se eu tivesse mais de um componente, mais de uma feature do Windows que possuísse na sua composição de nome o XPS, ele ia trazer para a gente. Nesse caso, ele trouxe apenas um XPS e ele está instalado. Nós podemos instalar features e remover features, basta saber o nome da feature. Nesse caso, o nome é XPS Viewer. Porém, nós podemos utilizar o pipe. Ele traz na tela a feature e eu posso aproveitar e fazer uma passagem de parâmetro. Eu poderia já utilizar o comando remove Windows Feature. E nessa execução, ao invés de ele apenas trazer na tela, ele faz a busca e já remove essa determinada feature. Ok, ele acabou de remover essa feature e agora eu vou fazer novamente a execução do comando get Windows Feature. E ele vai me trazer já desmarcada a opção, pois eu acabei de desinstalar, mas está disponível para instalação. Muito importante é utilizar também o parâmetro what if, que vai trazer, por exemplo, informações do que aconteceria se executássemos o comando. Ele iria executar com sucesso, não seria necessário reiniciar, não precisa modificar a saída de código, e ele traz aqui o resultado dessa feature. O mesmo a gente pode fazer para qualquer comando. Esse seria o resultado para a instalação. Nós podemos também executar alguns comandos de administração, por exemplo, do Active Directory. Nesse caso, nós precisamos importar o módulo do Active Directory. Podemos fazer um filtro procurando numa determinada OU no nosso domínio. E aqui eu estou usando um pipe para formatar a saída para Distinguished Name. Vamos executar essa linha. Veja só, ele formatou a saída no modo wide e nós temos aqui vários usuários. Nós poderíamos, por exemplo, pegar essa lista e marcar uma opção, ao invés de marcar um modo de saída, para que todos os usuários mudem a sua senha no próximo logon. Nós acabamos de fazer uma configuração para todos os usuários da OU Federation, seja requerido que eles modifiquem a sua senha no próximo logon. Assim como nós podemos usar os comandos do setUser para habilitar, para mudar a senha no próximo logon, nós podemos também fazer configurações para habilitar. O commandlet setUser possui vários parâmetros. Utilizando o Server Manager em todos os servidores ou quando você já criou um grupo de computadores, você pode facilmente clicar com o lado direito sobre um determinado servidor e escolher a opção Windows PowerShell. Você remotamente vai criar uma seção do Windows PowerShell no servidor remoto e pode iniciar as suas tarefas administrativas. Nesse caso, se eu executar o comando hostname, eu vou verificar que nós estamos usando um computador com Windows Core. E como já foi citado, além de executar os comandos do PowerShell, nós podemos executar os comandos padrões do Windows, como criar pastas, copiar arquivos e gerenciar as tarefas do computador usando o PowerShell. Além de você poder fazer a execução remota do PowerShell através do Server Manager, você também pode usar o comando no PowerShell invoke. Por exemplo, o comando invoke gp update, que faz a atualização, o gp update, nos computadores remotos. Basta apontar o nome do computador, por exemplo,
o nosso computador com Windows Core. Ainda podemos utilizar o parâmetro force. Utilizando o PowerShell ISE, nós podemos criar uma nova janela, uma nova guia de administração remota. Basta fornecer o nome do computador e fornecer as credenciais que irão fazer a conexão. Nesse caso eu vou logar como administrator. E pronto, estamos executando o PowerShell num computador remoto.